E da Barra do Rio Negro. até chegar esse nome de Manaus, conte um pouco da história do nome de Manaus. Foi criada a província em 1850. Acredito por injunções, tipo a possibilidade de intervenções de países andinos na Amazônia com relação à passagem do rio Amazonas, acredito por outros motivos, que não ficaram ainda bem esclarecidos. Mas aí foi criada essa província em 1850 e junto com ela uma companhia de navegação no dia seguinte. A província do Amazonas é criada dia 5 de setembro, dia 6 de setembro é criada a Companhia de Mauá, barco a vapor. O barco a vapor tinha viajado a primeira vez na Amazônia em 1843. Mas a invenção do barco a vapor já andava há 50 anos. Como é que você pode ainda ter um sistema de canoas em toda a Amazônia e embarcação a vela levando 100 dias, quando você podia tirar de Belém a Manaus em 7 dias? Então o Mauá trouxe a inovação. A Marinha fez as primeiras passagens, viu que os navios a vapor davam para passar tranquilamente no Rio Amazonas, e o Mauá fez as linhas de navegação para a Amazônia. Em 1850 mesmo, no dia 6, mas a companhia dele só começou a funcionar mesmo em 1853. E aí a província deslanchou. Então apareceu outra coisa que ninguém sabe por que acontece tanta invenção que precisava de borracha. Ninguém sabia o que era borracha e de repente parece fio elétrico, bicicleta, automóvel, né? Até chegar aos esportes de massa atual, porque já pensou jogar futebol de bola de meia? Não existe isso. Era o que, quando a gente era criança, jogava futebol com bola de meia, que não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar uma bolinha de borracha. Tinha a bolinha de Sernambi, né? Que ainda a gente era boa de cabecear, de uma série de coisas, mas não era boa de futebol porque variava, né? Quando você ia chutar, errava porque a bola variava. Então, graças a isso, começaram a fazer as câmaras de ar de automóveis, as câmaras de ar de bolas, e o esporte mundial floresceu graças à borracha. Não é? E muita coisa graças à borracha. E isso só tinha num lugar, a Amazônia. Então, em 1857, é a primeira vez em que a borracha supera a produção de pirarucu seco. Imagine, a maior produção do Amazonas era pirarucu seco e mantas. O consumo todo no Pará. Como até hoje é, né? O Amazonas tem uma quantidade enorme de pirarucu seco que vai direto para o mercado de Belém, né? Então, pela primeira vez, a borracha ultrapassa esse pirarucu seco e chega a ser 99% da economia amazonense e tchau, vai embora. O século todo, 19, o início do século 20. Pronto, estamos aí. Aí chegamos naquele período áureo que depois todo mundo sabe o destino que tivemos. Essa época aí significa assim, Manaus nunca passou de 1.000 habitantes, era um povoado, não era grande coisa, né? E começa a crescer. Então os primeiros visitantes da Amazônia dizem: Manaus vai ser St. Louis e Belém vai ser Nova Orleans. Quer dizer, uma vai ser a parte histórica, antiga, arcaica, e Manaus vai ser a parte industrial. Está fadado a isso. E aconteceu. A realidade é essa. Não é? Verdade. Então a evolução foi essa. E nós chegamos em 72 a 10 mil habitantes, em 90 a 30 mil, em 1900, 60 mil habitantes. Um salto considerável. Para a época. Exato. E o fato de Manaus ter se transformado através da borracha de uma cidade tão pequena, tão reduzida, para uma efervescência econômica que teve tantas obras importantes, tanto dinheiro envolvido aqui,
de certa forma, não teve o mesmo problema que se vê, por exemplo, quando se vê em um emergente ascendendo com uma ascensão social muito rápida, que muitas vezes não tem um tempo para trabalhar desenvolver a cultura, trabalhar uma base de sustentação. Eu até tenho um ponto de vista. É lógico que não é uma coisa definitiva, apenas eu digo isso às vezes para dar uma conformidade. Em 1884 nós temos um Museu Botânico. Barbosa Rodrigues é o homem que comanda isso. E aí ele começa a ser perseguido por um padre político, porque era maçom e não acatava muitas coisas. E esse padre era político e dominava a política e persegue até que chega um governo e diz o seguinte, igual aquele da Revolução Francesa: a República não precisa de sábios. E manda o Barbosa Rodrigues embora. Acaba o pensamento científico na Amazônia e nós passamos para pensamento literário. Legal. Então, o que acontece? Acontece simplesmente isso. Nós nunca tivemos o pensamento científico, a abordagem científica. E o Barbosa Rodrigues vai para o Rio. Em 1909, chamam o Barbosa Rodrigues de volta para recompor o Museu Botânico do Rio de Janeiro, que estava virando capoeira. E hoje em dia é um dos mais belos museus botânicos do mundo.